Mais uma edição do Papo Delas e hoje nós vamos trazer um tema que você pediu bastante, que é quais são os cuidados que eu preciso ter quando eu estou guiando o meu pesado na estrada, seja um pesado de transporte de cargas, como um pesado do transporte de passageiros. Para isso a gente convidou a inspetora Daniela Ferretti e a inspetora Brondolo, que vão contribuir bastante com essa discussão. Pois é, nós estamos aqui com a inspetora Daniela Ferretti. Como é que vai? Tudo bem? Prazer todo meu. Pois é, e uma das dúvidas, né, inspetora Daniela, que surge muito, né, tanto das mulheres que dirigem caminhões, ônibus, né, ou das que estão querendo começar, é justamente, vamos dizer assim, é um certo receio de o que tem que fazer quando o veículo tem alguma pane e para na estrada. Eu queria escutar um pouquinho, né, de quais seriam os procedimentos a serem feitos, né, nesse cenário como um todo, né, independente da região do Brasil, onde elas estejam, por gentileza. Então, o que primeiro nós precisamos ter em mente é que o ônibus o caminhão é uma máquina e ela está suscetível a ter falhas. Então, a primeira coisa para evitar que isso aconteça é cuidar da manutenção preventiva, cuidar de uma verificação antes de iniciar a viagem. E é muito importante você preparar, conhecer o caminho que você está indo. Ver se é uma rodovia que tem concessionária, que não tem concessionária, se tem pontos de parada. Aconteceu um defeito no veículo, no caminhão ou no ônibus, tentar parar, dependendo do veículo, né, e do local, num lugar seguro e sinalizar, para evitar qualquer outro tipo de acidente. Não tem um triângulo, não tem galhos de árvore, o que seja, tentar parar no lugar mais seguro possível e sinalizar o local, primeiramente. Se for uma rodovia com concessionária, nós temos as rodovias sempre têm aqueles serviços de call box que ficam geralmente a cada 1 quilômetro, que você pode fazer ali a utilização do telefone e já solicitar o socorro mecânico para que a concessionária venha. Se for numa rodovia estadual, você liga para a Polícia Rodoviária Estadual, militar, no 190. Se for uma rodovia federal, vocês devem ligar no 191, que além da concessionária, a PRF vai até o local prestar um auxílio para colega, para motorista que estiver lá numa situação de um defeito no seu caminhão, no seu ônibus, para estar ali socorrendo. E por isso que é bom a gente saber aonde que nós estamos trafegando, que rodovia, se pega o sinal de celular, se tem concessão, se tem os postos principais próximos, ou borracheiro, ou mecânico, ou eletricista, para que a gente possa fazer o socorro e estar ali numa situação mais protegida possível. Legal. Então, assim, só para ver se eu entendi, essa coisa do planejamento, né? Então, vamos dizer assim, eu vou lá e olho no mapa, no meu computador, e aí eu vejo lá que a rodovia que eu vou pegar não tem concessionária, não tem o número, mas como é que eu sei se é PRF, se é estadual, se é municipal? Como é que dá para identificar para ter essa prevenção, sabe? Tipo, se eu quebrar ali, eu já sei onde eu tenho que ligar. Sim, fica muito fácil para motorista, tanto de caminhão de ônibus, identificar. As rodovias federais, elas são identificadas, o prefixo dela BR. Por exemplo, a Dutra BR-116, a Fernão Dias BR-381. São rodovias federais, onde a Polícia Rodoviária Federal atua. As rodovias estaduais, elas são identificadas pelo prefixo do estado. Por exemplo, SP, algum número, Castelo Branco, MG, o número da rodovia. Aí são rodovias estaduais, onde a Polícia Militar Estadual faz o patrulhamento, a rodoviária estadual. E aí teríamos que ligar o 190. Que é o da Que é o Polícia da Polícia Militar, Militar né? de uma O que a forma gente... geral, e aí o Copom, a central, encaminha. Como o 9191 da PRF, também é o telefone nacional, a ligação cai numa central e encaminha para o local mais próximo onde tem uma PRF para prestar o auxílio. E além disso, sendo a rodovia concessionada, geralmente tem várias placas advertindo e explicando para os motoristas que é uma rodovia concessionada. E cada rodovia concessionada tem um 0800 específico para socorro dos condutores, dos motoristas que estão utilizando essa rodovia. Então é só a pessoa também, durante o trajeto ou antes, sabe que eu, por exemplo, vou na Castelo Branco
ou vou na Fernão Dias, que ela é concessionada. Antes, quando eu estou planejando a minha viagem, eu já anoto esse 0800 para, se eu precisar durante o caminho, ou utilizo o meu celular ou esses callbox que ficam distribuídos ao longo da rodovia também. E é muito importante essa coisa do planejamento, justamente porque às vezes, né, tudo bem, se na hora que quebrar eu vejo o que eu faço e às vezes não tem o sinal, né, do celular. Né? Exatamente, tem alguns trechos longos, infelizmente, ainda nas nossas rodovias, que não pegam o sinal do celular. Então a gente tem que se planejar, ver direitinho o horário que você está trafegando, o local que não pega, né, para você não ser pego de surpresa e não conseguir um socorro adequado de uma forma tão rápida como é necessário, né? Agora, né, a gente está comentando se o caminhão efetivamente tem alguma falha, se o ônibus tem alguma falha, né? Mas acontecem falhas por falta de preventiva, né? Acontecem faltas que poderiam ter sido evitadas, né? Porque queria até que você comentasse um pouco sobre isso, né? Porque às vezes a pressa para produzir, né? Eu tenho que pôr o caminhão para rodar, né? E aí nesse mundo, vocês presenciam muito isso, né? De equipamentos quebrando porque, poxa, não teve uma preventiva. Sim, hoje a maioria dos caminhões, os mais modernos principalmente, eles já apontam as anomalias ali no painel, indicam a manutenção que tem que ser feita. Então, muitas vezes a pessoa, o motorista, na pressa do dia a dia, acaba postergando essa manutenção tão importante. Então, e aí o problema só vai se agravando e vai ficando pior com o tempo, e aí o caminhão ou o ônibus chega realmente a quebrar na rodovia. Tanto a questão de iluminação, a questão de freio, a questão dos óleos lubrificantes que vão no caminhão e no ônibus, todas essas itens, né, de segurança e também de manutenção precisam ser vistos antes da viagem. E se aparecer alguma anomalia ali no painel, ou você está escutando algum barulho estranho, para. É meia hora, uma hora que o motorista vai perder da viagem, mas ele vai seguir com segurança, tanto para ele como os próprios, os outros usuários da via, né? Então é muito importante a manutenção. A manutenção e o planejamento prévio da viagem evita muitos acidentes e evita também muitas quebras de veículos que poderiam estar transitando normalmente, né? Mas que não foram manutenidos no prazo correto. Nós estamos aqui também com a inspetora Brôndulo, tudo bem? Tudo jóia. Uma dúvida que surgiu também muito nas conversas, né, com as seguidoras do Movimento A Voz Delas, foi justamente o tema acidentes, né? O que fazer efetivamente, e falando de acidentes, tanto quando eu estiver envolvido num acidente ou quando eu talvez for o primeiro a chegar, quando vê um acidente que aconteceu. Bom, quando a gente tem um sinistro, a indicação da Polícia Rodoviária Federal é que primeiramente você tome cuidado com a segurança, seja para se resguardar ou seja para evitar um novo acidente, porque a gente tem muitas vezes reiterados acidentes em razão da segurança do local ali onde aconteceu. Então, a primeira atitude a se tomar é cuidar da segurança e da sinalização. Então, vá lá, utilize o seu triângulo de sinalização, utilize meios de fortuna, como galhos de árvore. Se tiver cone, faça a utilização do cone. Essa é a primeira atitude a se tomar. A segunda atitude é identificar ali se o acidente envolve, por exemplo, um produto perigoso que está sendo transportado, né? Aí, nesse caso, a gente preconiza que você se afaste do local do acidente, porque existem muitos produtos perigosos que eles emanam gases que são tóxicos à saúde. Então, se for um acidente envolvendo produtos perigosos, que a pessoa se afaste do local. E faça imediatamente a comunicação, ligando, se for em rodovia federal, para a PRF, né, pelo tridígito 191. Se for rodovia estadual, ligar para o 190, que é o tridígito da Polícia Militar em todo o Brasil. Então, nesse caso aqui, primeiro eu cuido da segurança. Se existem ali pessoas feridas, o indicado é não mexer com essas pessoas, aguardar que o serviço de socorro especializado chegue no local. Você também pode fazer o acionamento do SAMU, né, onde tem, ou do Corpo de Bombeiros. E se você ligou para a PRF ou a PM também, eles fazem esse acionamento por garantia.
Se você está passando por um local de acidente, se você chegou no acidente e ele já está sinalizado, ligar, avisar os órgãos responsáveis, ou se não está sinalizado, corre lá e dá uma ajuda, né, para evitar um novo acidente, ajuda na sinalização para que ali tudo possa transcorrer da melhor forma possível. Então, em caso de acidente, a primeira atitude a se tomar é essa, sinalizar, identificar se se trata de uma substância perigosa que pode afetar a saúde e identificar o cenário ali, se tem pessoas envolvidas, para passar uma melhor informação para o órgão que vai dar o atendimento àquele sinistro. A inspetora comentou que, na verdade, existe a possibilidade de, se não sinalizar direito, de acontecer um outro acidente no mesmo local do acidente, né? Por isso que é tão importante sinalizar, talvez numa curva cega, alguma coisa. É nesse sentido, né? A primeira coisa, estou bem, só tentando trazer um pouco para o prático, né? Estou bem, estou inteira, tombei o caminhão aqui, consegui sair. Primeira coisa é ter essa visão de se fazer ser vista, é isso, o veículo acidentado? Avisar com antecedência, tipo antes de uma curva, é mais ou menos isso, não? Exatamente, porque às vezes o acidente ele acontece em local com pouca visibilidade. E aí um veículo que vai se aproximar, ele não consegue frenar a tempo de evitar uma nova colisão. Às vezes uma curva muito acentuada, você também cuidar da sua segurança, verificar um local onde você possa ficar, que nenhum veículo vai te atingir. Então, essa é a primeira atitude. Claro, se você estiver em condições de fazer isso daí. Se você não está em condições, né? E aí aquelas pessoas que vão se aproximar do acidente, então tomar essas atitudes. Se o condutor não pôde tomar, então você chegou no local do acidente, o condutor não conseguiu sinalizar, não conseguiu tomar esses cuidados, você vai lá e ajuda para evitar novos acidentes. E uma outra dúvida também que surgiu muito é essa questão de... porque é um conceito muito amplo quando a gente fala de condução preventiva, né? E a gente ainda mais olhando para máquinas desse tamanho, desse porte. O que efetivamente a motorista atual de ônibus, caminhão ou a futura tem que realmente estar, tá ligada toda vez que está guiando um pesado? O que a gente precisa sempre ter em mente é estar respeitando o tempo de descanso, principalmente, porque o tempo de descanso não só o que a gente vai dormir ao final do dia, né, mas também o intervalo entre a condução. Precisa parar, precisa dar uma respirada, tomar um café, lavar o rosto, ver como está o caminhão, conferir de novo o caminhão, o ônibus, como estão os itens de segurança se comportando durante a viagem. Então, não adianta brigar contra o sono. Deu sono, deu um cansaço, tem que parar. Não adianta a gente postergar, falar, vou para o próximo posto, porque o nosso corpo desliga. E é aí que acontecem os grandes sinistros de trânsito, muito graves, porque a pessoa apaga e o caminhão, o ônibus fica desgovernado e acaba ocasionando esses sinistros tão graves que a gente vê por aí. Então aquela coisa do, nossa, o sono está me pegando, abro o vidro, tudo, desliga mesmo. Desliga, não adianta abrir o vidro, chupar uma bala, conversar, ligar o rádio, não adianta. Precisa parar, precisa respeitar o tempo, o que a legislação dá para a gente ter que parar a cada intervalo, né? Precisa parar, precisa descansar e precisa ver que são máquinas enormes. A gente vê, são caminhões, ônibus, tem muito ponto cego ainda em caminhão e ônibus, por mais que esteja as câmeras, os equipamentos de segurança, ainda tem. Então, nós precisamos, as motoristas, né, precisam ter consciência de que é um veículo extremamente grande circulando nas rodovias, enquanto tem motocicletas, automóveis. Então, o cuidado tem que ser redobrado. Estando cansado ou não estando bem fisicamente, o conselho é pare no posto, descanse, faça uma higiene pessoal, verifique o caminhão, como eu já disse, verifique o nível de combustível também, que é muito importante, e prossiga a viagem com segurança. E mais uma dúvida, inspetora Brondolo, que surge muito entre as mulheres que seguem o movimento A Voz Delas, é justamente essa questão de percepção de risco, né? Percepção de risco, talvez de uma forma que alcance patrimonial, pessoal. O que você poderia contribuir com esse tema? Bom, eu acho que para a gente falar de percepção de risco, a gente tem que considerar alguns fatores. A gente pode falar sobre percepção de risco em função do local, do horário, do tipo de carga, do trajeto que você vai fazer.
Então, começaria falando sobre percepção de risco em razão, por exemplo, do tipo de carga. É claro que se eu estou transportando uma carga mais valiosa, uma carga de medicamentos, uma carga de pneu, uma carga de eletrônicos, eu tenho que ter uma percepção de risco maior, eu tenho que ter uma atenção maior, porque a gente sabe que essas cargas são muito visadas pelo crime organizado. Então, eu tenho que fazer um bom planejamento da minha viagem para garantir que aqueles locais com maior incidência de roubos de carga, eu vou passar num horário adequado. Por exemplo, se eu sei que aquele local tem um alto índice de incidente de roubo de carga, eu vou procurar passar naquele local em um horário em que é menor essa incidência. E a gente tem acesso a essas informações, né, através de jornais, de noticiários. A gente está falando aqui da mulher que é motorista profissional, seja de ônibus, seja de veículos de carga, né, e ela tem que estar antenada nesses canais que são diretamente ligados à sua profissão. Então, a gente também pode falar da percepção de risco sobre o local. Por exemplo, nós temos, o Brasil é continental, como todo mundo fala. Então, às vezes, você vai passar por um trajeto muito longo, pista simples, e aí você tem que saber, será que naquele local eu tenho uma adequada telefonia? Será que eu vou ter condições de solicitar um socorro, se eu precisar? E aí você não pode passar, por exemplo, num local desse, um grande trajeto noturno, né? Porque a percepção de risco, ela está sempre ligada a quebras, panes, a sinistros, a roubos, a incidência de criminalidade. Então, ela está sempre muito ligada ao horário, ao seu trajeto, se ele é muito longo. Percepção de risco também vai entrar, como a Dani já falou, sobre a situação de você estar bem descansado para a sua viagem. Então, tem todos esses fatores aí que, quando a gente pensa no tema percepção de risco, a gente tem que pensar, né? Então, você tem que pensar qual o seu tipo de carga, é uma carga perigosa? Então, poxa, eu vou ter que escolher um bom local para eu fazer as minhas paradas, um local onde eu vou garantir que o veículo vai estar bem resguardado para não se envolver em um acidente, porque acidentes com cargas perigosas são sempre de grandes proporções. Eu estou transportando uma carga superdimensionada. Há um risco muito maior nas cargas superdimensionadas, porque elas influenciam muito na segurança do trânsito. Então, para a minha percepção de risco, eu tenho que saber se tem locais adequados no meu trajeto, no horário que eu vou passar, para estacionar aquela carga, se for uma carga superdimensionada. Então, tem todos esses fatores que a mulher tem que ficar antenada para ela ter uma boa percepção de risco. Aproveitando essa conversa, né, tão importante de percepção de risco e todos os cuidados, também, óbvio, uma percepção de risco também você saber avaliar situações que não são muito comuns, né, como, por exemplo, travessia de locais alagados, ventos fortes, né, o que você poderia contribuir, né, nesse conhecimento para atuar o motorista de campo, porque caminhão e ônibus são veículos tão grandes, né, tão sensíveis a ventanias e tudo, né? A gente viu até não muito tempo atrás, em Campinas, 2 caminhões tombarem por causa do vento. Então, nesse sentido de intempéries, o que você poderia contribuir, por favor? Bom, com relação às condições climáticas, às condições do tempo, se você se depara, por exemplo, com fumaça, o indicado é você jamais entrar em área com fumaça, você não sabe se ali dentro tem um sinistro. Então, fumaça na estrada, eu vou parar no acostamento e sinalizar o meu veículo, ligar o pisca-alerta, né, e vou aguardar se dissipar. Chuva forte, às vezes ela influencia muito na sua visibilidade. Também o indicado é reduzir a velocidade ou encontrar um local onde você possa parar e aguardar melhorar. Alagamento, áreas alagadas, nunca adentrar em uma área alagada, porque você não sabe se ali houve primeiro você não consegue visualizar se realmente há uma profundidade em que o seu veículo consegue passar com segurança, se houve ali uma ruptura, às vezes está alagado e houve uma ruptura, uma fissura no asfalto, na camada asfáltica. Então, me deparei com uma zona de alagamento, paro e sinalizo. Me deparei com uma fumaça,
paro e sinalizo, jamais entro em áreas de fumaças, né? Ventania, vento forte, procuro um local adequado para o veículo e aguardo passar. Vento forte tem sempre, se for áreas montanhosas, o risco de deslizamento, o risco de queda de árvore na pista. E a gente vê muitos acidentes muitos sinistros envolvendo isso, veículos de carga e árvores na pista. Então, esses cuidados que se deve tomar aí quanto a essa percepção de risco em razão das condições de tempo. E uma curiosidade, por exemplo, o que tem que ser feito, por exemplo, se tem alguma coisa de rede elétrica? Né, essa coisa, vamos dizer assim, num cenário caiu um cabo em cima do ônibus ou do caminhão, qual que é o procedimento correto? Bom, se você teve um incidente, se você teve um sinistro envolvendo cabos de energia, a gente indica que você permaneça dentro do veículo e não toque nas partes de metal dele, certo? E aí você aguarde o acionamento, inclusive se você estiver passando por um acidente onde tem um cabo elétrico, né, sobre o veículo, não se aproxime, porque você pode sofrer uma descarga elétrica. E entrar em contato imediato com a Polícia Rodoviária Federal, ou com a Polícia Militar, ou com a empresa que tem a concessão daquele trecho rodoviário, para fazer a solicitação para a empresa que faz a distribuição da energia elétrica ali no local, desligar para depois você sair do veículo. Porque muitas vezes, você estando no interior do veículo, você não está correndo o risco de sofrer uma descarga elétrica, porque o veículo ele já tem um planejamento para que isso não aconteça. Bom, estamos aqui também com o Marcos Andrade, que é gerente sênior de marketing da Mercedes-Benz. Tudo bem, Marcos? Tudo bom, tudo jóia, Sérgio. Maravilha. Marcos, uma dúvida, né? Dentro dessa conversa que a gente está tendo, como é que tecnologias dos pesados, né, que estão cada vez mais avançando mais, podem eventualmente reduzir esse temor, né, das mulheres de ficarem paradas com seus pesados na estrada? Isso é muito interessante, Sérgio, porque a gente pesquisa muito, né? E a gente justamente identificou que essa é uma preocupação de todo mundo, na verdade, de motoristas, de donos das empresas. O grande ponto que todas as pessoas se preocupam é que o caminhão não pare. Tanto do lado do dono da empresa, da transportadora, que quer que o caminhão trabalhe, que dê dinheiro, quanto também dos motoristas, porque obviamente eu acho que uma grande preocupação sempre é você ficar com o caminhão parado no meio da estrada, num local ermo, que pode estar sujeito a assalto, ou eventualmente até, depende da carga que você está carregando, dependendo da condição que você está, se você às vezes não está precisando se alimentar, está precisando de algum apoio, qualquer tipo de suporte, você não pode ficar com o caminhão parado sem previsibilidade. Então a grande preocupação que a gente tem é dar previsibilidade para o motorista e para a empresa. E isso conversa muito com o nosso investimento em digitalização. Então acho que esse é o ponto principal que a gente tem trabalhado muito nos últimos tempos, que é cada vez mais investir em tecnologias que suportem, através da digitalização, uma previsibilidade do que vai acontecer. O que significa isso? Quer dizer, primeiro, são sistemas de telemetria que acompanham o caminhão ao longo de toda a sua jornada. Então você tem sempre do outro lado uma pessoa olhando você, né? Então ele de novo desses dois lados, né? Quer dizer, ao mesmo tempo que isso está auxiliando a transportadora, também está auxiliando o motorista, porque a transportadora sabe exatamente quando o caminhão vai chegar onde, e o motorista sabe que tem um anjo da guarda do outro lado, né? Que está acompanhando, que está sabendo onde que ele vai, etc. Inclusive, você tem até casos em que você pode trabalhar, por exemplo, definindo uma cerca, né? Então, aquela pessoa que está monitorando, ela também recebe um suporte, porque automaticamente o sistema sabe que se você romper aquela a gente chama de cerca eletrônica, né? Mas basicamente você define num mapa quais são os parâmetros, quais são os limites onde aquele caminhão pode circular, e a partir do momento que aquele caminhão sai daquele limite, ele envia um sinal, uma informação. O que significa isso? Né? Que alguém que vai roubar esse caminhão, ele sabe que se aquele caminhão tem uma telemetria, que ele está sendo acompanhado, ele vai ser monitorado e vai ter alguém que vai tomar uma ação. Isso também dá muito mais segurança para o motorista, que sabe que isso vai acontecer e ele vai receber o suporte de alguém imediatamente.
Da mesma forma que esse anjo da guarda, vamos chamar assim, do outro lado, vai poder acompanhar e saber se o caminhão está circulando normal, se ele está consumindo, se ele não está. Até alguns parâmetros operacionais são passados para a base e a pessoa que está do outro lado acompanhando sabe como que está a característica daquele caminhão naquele momento. Mas mais importante que isso é justamente a previsibilidade. E aí a gente tem trabalhado em várias tecnologias que permitem com que você consiga identificar, baseado em uma série de algoritmos, baseado em uma série de cálculos matemáticos, e conforme o comportamento do caminhão e o comportamento de cada componente do caminhão, você consegue dar um alerta e falar assim, olha, cuidado, tem um componente aqui que eu estou imaginando que vai quebrar daqui a tantos quilômetros. Então, recomendação, para numa próxima concessionária e faz uma manutenção. Que pode ser algo de curtíssimo prazo, olha, para na primeira concessionária que tiver, a concessionária tal, eu já vou indicar a concessionária, você já se dirige ali, você vai evitar parar no meio da estrada. Ou pode ser alguma coisa de mais médio prazo. Então, olha, você pode terminar essa viagem, que está tudo bem, mas depois de você terminar a viagem, precisa fazer essa manutenção. Então, são tecnologias que têm realmente trabalhado para auxiliar. Eu sempre falo muito que o nosso mercado é muito conservador, né? O mercado do caminhoneiro é muito conservador e muita gente tem muito medo da tecnologia e da eletrônica. Mas a eletrônica tem vindo muito para facilitar, para auxiliar, e isso tem sido muito positivo. Então, cada vez mais a gente vai ver essas tecnologias de suporte e digitalização auxiliando a dar essa previsibilidade, muito mais confiança e tranquilidade para quem está ao volante. Legal, Marcos, só para ver se eu entendi então. Se a motorista está lá guiando o veículo, e aí, vamos dizer assim, de uma forma simples, você só entender, né? Tem um cérebro que está recebendo tudo que está acontecendo no veículo, ou seja, tem alguma coisa que não está andando bem. Ele vai avaliar, vai pensar se é urgente, se não é urgente, e aí o que ele vai fazer? Ele vai avisar uma central para chegar na motorista, é isso? Exatamente, exatamente. E eu acho que o legal é justamente você estar conectado também com o sistema de telemetria, porque todas as coisas se comunicam, né? Então a gente tem esse serviço associado à telemetria, porque aí você pode conectar tudo, você pode conectar a base, o motorista e a concessionária. E você consegue, justamente com esse cérebro, que no fundo é um cérebrozinho, né? São algoritmos matemáticos, são contas, e o mais legal disso tudo é que assim, né? O que ele faz, né? Ele começa a cruzar um monte de informação. Então ele fala, puxa, o consumo de combustível começou a aumentar, mas também tem uma pressão de óleo que começou a aumentar, e também tem uma temperatura que começou a modificar. Aí ele cruza esses fatores e ele sabe, olha, sempre que aconteceu isso no passado, é porque tinha um vazamento na válvula tal. Então aquela válvula deve estar com defeito. Então ele cruza essas informações e ele vai aprendendo, isso que é o legal, né? Isso que a gente chama de inteligência artificial. Eu não gosto muito de usar esse termo que parece um chavão, né? Mas na verdade o que são isso? São algoritmos matemáticos que você vai aprendendo com o tempo e cada vez que acontece mais você vai melhorando os algoritmos. Então a pessoa que tem hoje esse serviço, daqui a 6 meses ele vai estar melhor, depois de 6 meses vai estar melhor ainda, porque cada vez mais, cada caso que acontece no fundo um aprendizado. Ele vai aprendendo, então a gente pode dizer que daqui a alguns anos ou alguns meses a assertividade vai ser muito maior e você vai conseguir prever melhor o que pode acontecer e justamente evitar. Maravilha, Marcos. Muito obrigado, viu, pelas informações. Espero que vocês tenham gostado desse conteúdo tão importante, desse papo delas. Não deixe de seguir a Mercedes nas redes sociais e a gente se vê na próxima.